Seguidamente tenemos a bien presentar al doctor Moacir Enrique Jr. de Brasil con el tema el Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras como instrumento de reducción de la criminalidad en las regiones fronterizas de Brasil. El doctor Moacir Enrique Jr. es doctor en Derecho y Ciencia Política, profesor y jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Estado de Minas Gerais, investigador con beca de profesor orientador del Programa de Apoyo a la Investigación. Bienvenido, precioso doctor. Tiene 10 minutos para su presentación. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes, aquellos que nos miran desde sus casas, de sus despachos. Para mí es un gran honor estar en este congreso y seguramente empiezo la ponencia cumprimentando al profesor Jorge Isaac Torres Manrique por la invitación. Se me permite, porque como tengo algunos alumnos desde Brasil que están mirando la ponencia, la haré en portugués, ¿vale? La temática, entonces, aquí buscamos trabalhar com um sistema chamado CISFRON. Esse sistema, então, aqui no Brasil, para aqueles que estão nos assistindo também aqui no Brasil, é um sistema de monitoramento integrado de fronteiras, né, que busca justamente fazer a análise, né, da segurança interna do Brasil. Se a gente for verificar a vastidão que nós temos no nosso estado brasileiro, fazendo fronteira com quase todos os países latino-americanos, nós estamos aí com quase 16 mil quilômetros, né, de área de fronteira, o que torna difícil, né, considerando as multitudes dos países que fazem divisa conosco, um correto monitoramento dessa fronteira, buscando aí, né, não só gestionar a soberania do Brasil, mas também com os países que fazem fronteira com o Brasil, e, ao mesmo tempo, buscar, nestas regiões de fronteira, suprimir as criminalidades. A gente bem sabe, né, que parte dessas criminalidades envolvem, na nossa região de fronteira, o narcotráfico, o próprio fenômeno, né, da discriminação e marginalização de negros e indígenas, já que muitos países têm, né, esses povos, assim como o próprio Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que, com o avanço das tecnologias, seria possível utilizar as novas tecnologias justamente para poder fazer esse controle das fronteiras. E aí surge, então, o CISFRON dentro desse contexto, no Brasil, a partir de 2011, através, né, de mecanismos de estratégias de gestão e governança dentro do governo brasileiro. E com isso, então, nasce, né, nesse nosso trabalho, através de uma bolsa de pesquisador, professor pesquisador, e até mesmo de iniciação científica em programas da nossa Universidade do Estado de Minas Gerais, a tentativa de responder a seguinte interrogante, né? A utilização do sistema integrado de monitoramento de fronteiras seria um instrumento eficaz para a redução da criminalidade nessas regiões de fronteira? Né? E aí, para responder justamente esta interrogante, nós buscamos separar como objetivo geral, estudar justamente esse problema, e com os objetivos específicos, conhecer o que seria o CISFRON, desde a sua implantação, finalidade, funcionamento, custo e prazo final para a implantação e as suas etapas de implantação. Como segundo objetivo específico, né, descrever os problemas da segurança pública e de fronteira com a criminalidade enfrentados nessas regiões, com os países fronteiriços também, que a gente sabe que os países fronteiriços vão acabar vivenciando esse mesmo tipo de problema dentro dos seus territórios, e identificar também os resultados institucionais e sociais obtidos, né, pela utilização desse sistema integrado de monitoramento de fronteiras. A justificativa, né, se dá justamente no âmbito hoje em dia das políticas públicas e também do uso das tecnologias, como algo de um processo de desenvolvimento tecnológico e inovador. Nós trabalhamos, né, dentro dessa perspectiva, com alguns dados esses às vezes um pouco sigilosos, porque envolve também a própria questão da soberania e da segurança nacional no Brasil, mas o que nós podemos dizer é que esse sistema, a parte dele já está implementado, principalmente nas regiões de fronteira, se a gente for observar nos estados brasileiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
Aonde é curioso a atuação desse sistema, porque fica, né, nas mãos das Forças Armadas, mas eles acabam trabalhando com agências parceiras. Então, no caso do direito brasileiro, a gente vai ter as polícias do Estado, a própria Polícia Federal, e também as polícias dos países vizinhos. Né? Então, uma vez constatado através desse sistema de monitoramento de fronteira a prática de um possível ilícito, se ele ainda está dentro de um território vizinho, entra-se em contrato com as agências desses países vizinhos. E, ao mesmo tempo, já se avisa, né, e já autoriza o deslocamento, dependendo de onde se encontra, existe efetivo do próprio sistema para poder fazer esse monitoramento, e se não tem esse efetivo, é feito o contato com as polícias estaduais e com a Polícia Federal, para que seja feita, então, organizada, né, determinada operação para coibir determinada prática delitiva. O que nós temos percebido é que o uso desse sistema nesses dois estados tem sido bastante eficazes, né, principalmente para tentar combater não só o tráfico de pessoas, aonde a nossa universidade recentemente firmou, né, um convênio com outras universidades brasileiras, justamente para combater esse tráfico de pessoas, mas também o próprio tráfico narcotráfico, né? Sendo o Brasil um corredor para que parte das drogas produzidas nos países vizinhos sejam deslocadas para os países europeus através dos nossos portos e aeroportos. Se a gente for observar a grande dificuldade, o grande problema que nós estamos enfrentando justamente por se implementar na plenitude esse sistema, está relacionado com os altos custos. Né? Então, nós percebemos que, em um momento inicial, né, ele havia sido planejado para que seu encerramento se desse no ano de 2030. Agora já foi feita uma nova organização e almeja-se que talvez em 2035. Então, como não foi feita a mensuração correta dos gastos, e principalmente com pós-pandemia, e até mesmo durante a pandemia, né, nós tivemos que fazer no Brasil um congelamento de valores, destinar esses valores para outro setor, como o caso da saúde, e retirando isso, né, da parte da defesa, contingenciamento de verbas, né, então não houve nenhum avanço no último governo em relação ao CISFRON. Na atualidade, houve, né, novas parcerias, né, público-privadas para verificar a possibilidade do término desses trabalhos de implementação do sistema, e nós esperamos que até 2035 seja possível implementar a sua magnitude. Esse sistema ele está não só, né, com homens, com equipamentos, com radares, mas ao mesmo tempo também, né, com o uso de aeronaves que conseguem fazer o controle não só com mapeamento de calor, mas também com a utilização de satélites, como se criasse realmente uma barreira imaginável ao redor de toda essa faixa de segurança fronteiriça do Brasil. Nós percebemos que esse sistema ele gera também, né, impactos socioeconômicos dentro do Brasil, na maneira em que ele emprega pessoas não só no Brasil, mas também como nos países vizinhos, uma vez que hoje parte desses países vizinhos estão já também comprando esse sistema que foi desenvolvido no país. Então a gente percebe que é um sistema que, se houvesse sido bem planejado no início, ele poderia inclusive se automanter através da venda, treinamentos e implementos. E o que nós percebemos, utilizando como objeto de estudo o Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso do Sul, é que desde a sua implantação houve sim vertiginosa redução na criminalidade, porém, né, avanços devem ser feitos, e principalmente no âmbito das políticas públicas, para que cada estado que tenha a atuação, né, do CISFRON possa também inserir no conjunto, no bojo das suas políticas públicas, as parcerias com o governo federal, para que esse monitoramento seja de cada vez mais eficaz. Com isso, eu agradeço, professor Jorge, a nossa participação, para que a gente possa ouvir as palavras do professor Fenelon, né, a quem já cumprimento aqui no final da minha apresentação. Faz saudade na UENG, viu, professor? Será sempre bem-vindo. Obrigado, professor Jorge, um abraço, fiquem com Deus todos aqueles que estão nos assistindo. Quedamos enormemente honrados y agradecidos de poder contar con la importante participación del doctor
Moacir Enrique Jr. y esperamos contar con su valiosa participación en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo, apreciado doctor. Muchas gracias.